Enquanto a alvorada rompe sobre um bairro modesto de São Paulo, a luz da manhã penetra pelas cortinas de um pequeno apartamento. Dentro dele, David, um pai afrodescendente trabalhador, está preparando o café da manhã para sua filha de 10 anos, Nia. A conexão entre eles é evidente nas conversas alegres sobre a escola, sonhos e a vida, pontuadas por risadas a cada tentativa de David em virar panquecas na frigideira. A dedicação de David à sua filha e sua determinação em proporcionar a ela uma vida melhor do que a que ele teve são visíveis em cada pequeno momento compartilhado. O calor daquela interação estabelece um tom de carinho, mesmo em meio aos desafios que a vida pode trazer em uma manhã que parece comum. David se vira para Nia e a vê contando sobre um projeto da escola. Papai, eu quero fazer uma apresentação sobre as florestas tropicais. Você se lembra daquelas fotos que vimos no documentário? Com os olhos brilhando de entusiasmo, ela gesticula animadamente, descrevendo todas as coisas que gostaria de incluir. Claro, meu bem. Vamos pesquisar mais sobre isso. Você pode escolher algumas imagens que representem a beleza da natureza, responde David, enquanto coloca algumas panquecas em um prato. Mesmo permitindo-se pequenos momentos de fuga da realidade, ele sabe que seu papel como pai é mais do que apenas fazê-la sorrir. É moldar um futuro onde Nia se sinta segura e capaz. No entanto, enquanto eles saboreiam as panquecas em sua mesa simples, mas acolhedora, um grito distante de sirenes corta a alegria na sala. David franze a testa, olhando para a janela. Ele tenta ignorar o som, mas ele se intensifica, logo se transformando numa cacofonia que ecoa por todo o apartamento. Nia, ainda com uma garfada de panqueca na boca, para e pergunta: Papai, o que está acontecendo? David tenta acalmá-la, segurando a mão dela de forma protetora. Nada que deva nos preocupar, Nia. Apenas um alarme deve ser. Mas seu sorriso já começa a desvanecer. Uma sensação estranha de apreensão começando a se formar em seu estômago. Mal eles conseguem processar o que está acontecendo, a porta do apartamento se abre abruptamente com um estrondo. Um grupo de policiais entra e David sente seu coração disparar. Ele ainda segura a espátula, perplexo e confuso. A prisão de David Oliveira por assalto à mão armada, grita um dos oficiais, e a realidade começa a se desdobrar como se estivesse em um pesadelo. David tenta se defender. Eu não fiz nada. Vocês estão enganados. Mas suas palavras parecem se perder na agitação daquela manhã caótica. Nia observa, com os olhos arregalados de choque, enquanto o mundo ao redor dela se transforma em um turbilhão de gritos e movimentos rápidos. Papai! Nia grita, o medo evidente em sua voz. A situação ali se torna insuportável para David. Ele se agacha, olho a olho com a filha, tentando transmitir calma. Nia, está tudo bem. Eu vou resolver isso. Apenas fique perto de mim. No entanto, ele nota que mesmo enquanto tenta proteger sua filha, a tensão nos rostos dos oficiais traz uma dura realidade. Cada gesto parece incriminá-lo ainda mais, e ele fica cada vez mais ciente da gravidade da situação. A tristeza e a confusão na expressão de Nia apenas complicam ainda mais a culpa que cresce dentro dele. A transformação de uma manhã alegre em um caos absoluto é devastadora. O café da manhã, que deveria ser uma celebração simples da vida, agora é manchado pela injustiça e pela tristeza. David sente a pressão cair sobre seus ombros. A responsabilidade de ser um pai e protetor se intensificando em um momento em que ele queria ser a âncora. Seus pensamentos giram em volta de como isso afetará Nia, culpando-se por todos os planos que eles construíram juntos, agora ameaçados pela brutalidade do sistema que eles tinham tentado ignorar.
Mas, mesmo em meio à desesperança crescente, David se recusa a desistir. Ele se lembra da força que sempre manteve para Nia e do futuro brilhante que deseja que ela tenha. Eu não vou deixar que isso acabe assim. Ele se diz em silêncio, determinado a lutar por justiça. E naquela manhã esquisita e devastadora, apesar do medo e da incerteza, um novo capítulo começa a se desenrolar. Um que exigirá não apenas coragem, mas uma resiliência que ele nunca soube que possuía. Na fragilidade do momento, David percebe que essa luta não é apenas por sua liberdade, mas pelo futuro de Nia. E ele está disposto a enfrentar todas as adversidades para proteger seu legado. Enquanto os policiais colocam as algemas em David, ele sente uma onda de desespero, mas o que realmente o corta é o olhar de Nia. A pequena, com os olhos cheios de lágrimas, observa seu pai sendo levado, um misto de confusão e medo estampado em seu rosto. "Papai, por favor!" Ela grita, estendendo as mãos em um gesto de proteção e amor que arrebata o coração de David. Ele se vira rapidamente, buscando transmitir alguma segurança no meio daquela tempestade. "Calma, Nia, eu vou voltar logo." Ele responde, sua voz firme, mas condenada por uma dor intensa. É um momento carregado, pois ele sabe que deve ser o pilar de força que sempre prometeu ser para ela, mesmo quando sente que seu próprio mundo está desmoronando. Enquanto é escoltado até a viatura, David luta contra a necessidade de se defender das provocações dos oficiais. Um deles, com um sorriso sarcástico, murmura algo que ele mal consegue ouvir, mas a indignação ergue-se dentro dele. Ele pensa em Nia, nos ensinamentos que sempre a guiou, de integridade, força e coragem na adversidade. Ele não pode se deixar abalar pelo ódio e pela ignorância. A cada passo, ele tenta se lembrar dos momentos bons da vida, como aqueles em que riam juntos, corriam no parque ou assistiam a filmes com pipoca no sofá. Essas memórias o ancoram em meio ao caos, o que o envolve. Mas à medida que ele vai se afastando de Nia, a realidade começa a se tornar cada vez mais opressora. Uma verdade amarga sobre a sociedade surge em sua mente. Ele nunca imaginou que, em um dia comum, uma simples interação poderia tomar esse rumo devido ao preconceito, à cor de sua pele. Aquela manhã de café da manhã, cheia de alegrias e promessas, agora se tornava uma batalha que ele nunca quis enfrentar. Ele sente que não está lutando apenas por sua liberdade, mas representando uma luta muito maior que atinge muitas pessoas em sua comunidade. Cada algema que se fecha não é apenas sobre ele, mas sobre um sistema que tem se mostrado injusto, que por conta de sua aparência o tratou como um criminoso. Dentro da viatura, David tenta respirar fundo. O ambiente é sufocante. Ele escuta os murmúrios dos oficiais ao redor. O clima é carregado de desprezo. Ele fecha os olhos por um momento e se imagina de volta em casa, perto de Nia, lendo para ela antes de dormir. Ele a vê tão clara em sua mente, sorrindo, enquanto ouve a história de um herói que superou adversidades. Como ele gostaria de ser esse herói agora, mas nem sempre é tão simples. O mundo é complexo e muitas vezes cruel. Quando a viatura começa a se mover, David sente uma pressão intensa em seu peito. Ele promete a si mesmo que não permitirá que isso quebrou o espírito que sempre manteve na criação de Nia. Ser lembrado como pai é sua maior conquista, e ele não pode deixar que essa situação imponha uma sombra sobre isso. Vamos lutar contra isso, Nia. Ele ressoa em sua mente. Ele sente que, se ele sair dessa, será ainda mais forte e determinado para lutar por justiça, não apenas para si, mas também para todos que, como ele, enfrentam essa realidade cruel. Ele se pergunta o que será dela e como este dia mudará não só suas vidas, mas a vida de muitos outros.
O sentimento de impotência é esmagador, mas ele se recusa a permitir que isso o consuma. Eu vou voltar. Ele promete silenciosamente, essa oração ecoando em seu coração. Ele examina o rosto de Nia mais uma vez na sua mente, segurando na lembrança até que ela se torne uma carta de amor, esperança e resistência. David não pode ver o futuro, mas ele pode sentir que a luta pela essência, por dignidade e pela verdade apenas começou. Como um pai, a única coisa que ele pode fazer agora é lutar. Não apenas por sua liberdade, mas pela liberdade de tantos que ele ama e que, infelizmente, são alvo de um sistema desigual. Ele é forte, apesar das circunstâncias, e está determinado a mostrar a Nia o que significa nunca desistir, mesmo quando tudo parece estar contra você. Dias depois, o ambiente do tribunal é pesado. David está sentado à mesa do réu, um lugar que ele nunca quis ocupar, cercado por um advogado que parece exausto, como se tivesse lutado batalhas demais sem descanso. A sala está cheia e David pode sentir os olhares curiosos e críticos dos presentes. Cada passo ressente a tensão no ar, um clima carregado de desconfiança. Nia está lá, no fundo da sala, segura em seu pequeno assento, com um ursinho de pelúcia que ela não solta desde que tudo começou. Os olhos dela estão arregalados, transbordando uma mistura de apreensão e esperança. E essa imagem fixa seu pai em um momento de luta interna. Cada tic-tac do relógio na parede ecoa como um peso no peito de David, lembrando-o não apenas da sua luta por dignidade, mas da necessidade de ser um exemplo para a filha. Ele se perguntava como aquele dia inevitável havia chegado. A justiça, que deveria ser um pilar de esperança, agora parecia um labirinto de preconceitos. Na frente, o juiz, uma figura austera, observa tudo com uma expressão que parece não ter espaço para a empatia. Os casos que ele já havia visto, histórias de vidas interrompidas e julgamentos rápidos, lhe conferiam uma visão turva sobre o que estava diante dele. Essa ausência de compaixão faz com que David se sinta ainda mais pequeno. Quando a acusação começa a apresentar suas evidências, David observa atentamente, mas um nó se forma em seu estômago. Eles exibem um vídeo tremido, imagens que não parecem falar a verdade. Não a verdade de sua vida e muito menos a verdade sobre quem ele é. Os depoimentos, repletos de viés e distorções, só aumentam sua frustração. Cada palavra pesada que emerge das bocas da acusação, cada descrição dele como um criminoso, se sentem como facadas. Uma parte dele começa a vacilar. A força que sempre teve começa a desaparecer e ele se pergunta, será que eu vou conseguir mudar essa percepção? O pensamento sobre o futuro de Nia atravessa sua mente como um raio. O que ela vai pensar de seu pai? O que isso significará para ela? Enquanto ele observa, angustiado, a pequena lá atrás, um misto de medo e esperança, algo dentro dele se acende. David percebe que deve lutar não apenas por si mesmo, mas por ela. A presença de Nia no tribunal é o que ainda lhe concede sentido em meio ao turbilhão. A ideia de que ele poderia ser a razão pela qual ela crescerá em um mundo cheio de preconceitos reforça sua determinação. Ele se recusa a permitir que a narrativa das acusações se torne o epítome de sua vida. Com cada nova evidência sendo apresentada, a autoimagem que David sempre teve começa a esfarelar. Ele luta contra as impressões negativas e se pergunta novamente como esse peso injusto sobre seus ombros foi se acumulando ao longo do tempo, como uma sombra que o persegue. Mas, enquanto observa Nia apertar o ursinho contra o peito, David sente como se estivesse se conectando com a profundidade do amor que possui por ela. Ele se dá conta de que essa luta não é apenas sua, é uma batalha por todas as famílias como a deles, por todas as memórias que poderiam ser manchadas pela injustiça.
O que eu gostaria de saber é se esse jurado de olhos cansados pode entender minha história, ele pensa, e a ideia se transforma em um mantra silencioso. Em um lugar onde as vozes muitas vezes ecoam vazias, ele deseja que sua verdade seja ouvida, não como um número em um relatório ou um nome em uma lista, mas como um homem que ama sua filha. A dor de assistir à sua narrativa distorcida pelo sistema que deveria ser justo aperta seu coração, mas a determinação começa a brotar. Quando a acusação termina, David respira fundo e levanta a cabeça, determinado a não deixar que o medo o consuma. O que ele quer dizer, o que ele precisa dizer, é que a sua vida, assim como a de Nia, tem valor. E nesse momento, enquanto se prepara para sua defesa, David reafirma seu compromisso não apenas pelo presente, mas também pela esperança de um futuro onde o preconceito não dite o rumbo das vidas. Com a imagem de Nia à sua frente, ele se sente fortalecido. Ele não estará lutando apenas por justiça, mas será uma voz para aqueles que foram esquecidos e para que possam ter a chance de contar suas próprias histórias. Em um momento de pausa durante o julgamento, David é autorizado a sair para um breve intervalo. À medida que ele se encosta na parede fria do prédio, uma sensação de opressão o envolve. O mundo lá fora continua a girar, cheio de vida e barulho, enquanto ele se sente completamente desconectado. Famílias passeiam, crianças riem e brincam despreocupadamente, alheias à luta intensa que ele enfrenta. Esses momentos de felicidade dos outros trazem à tona memórias de sua própria infância, lembranças amargas de preconceito racial e das lições de resiliência que seu pai lhe ensinou. Ele sente o peso da história, cada ancestral que lutou por dignidade, cada momento de silêncio imposto e a necessidade urgente de continuar essa batalha, especialmente agora que Nia depende dele. Os ecos das palavras de seu pai reverberam dentro dele. Você deve sempre se levantar, David. Não importa quão difícil a vida se torne, a luta pela justiça nunca é em vão. Essas lições ressoam em sua mente, e ele se pergunta como seu pai teria enfrentado uma situação como essa. Em Means in Sanctity, meio a essa reflexão, David percebe que a luta não diz respeito apenas a ele. Esta batalha se expandiu, abrangendo todas as vozes marginalizadas, sufocadas por um sistema de justiça que frequentemente mira de forma injusta. Ele se lembra da luta de seu pai, da forma como enfrentou a discriminação e sempre se manteve firme. Esse legado não pode ser esquecido, é algo que deve ser honrado. Enquanto observa as pessoas passando na calçada, sua determinação começa a se fortalecer. Para David, não se trata apenas de obter um julgamento favorável, mas de se tornar uma ferramenta de mudança. Ele deve levar à frente a luta em nome de todos aqueles que, como ele, enfrentaram injustiças apenas por serem quem são. Ele imagina todas as histórias que poderiam ser contadas, todas as vidas que poderiam ser tocadas, se sua voz pudesse se transformar em um cântico de esperança e resistência. Aquela visão é seu combustível. Ele se dá conta de que pode ser uma luz para os que estão na escuridão. Com um novo propósito queimando em seu interior, David respira fundo. Ele entende que a época de se manter calado passou. Ao entrar novamente no tribunal, ele sabe que não pode apenas se defender, ele precisa usar esse espaço para compartilhar sua verdade. Aqueles momentos de introspecção o prepararam para a luta que está por vir. Ele se lembra das dificuldades enfrentadas por sua comunidade e como tantas vezes elas permaneciam sem resposta. A visualização de Nia novamente, sua garotinha esperançosa que está no fundo da sala esperando por ele, ativa um desejo profundo de mudar o que é tido como normal dentro do sistema judicial.
Ele se compromete ali, sob a luz pálida que entra pelo vidro da fachada do tribunal, a não ser apenas um defensor de si mesmo, mas um defensor da justiça. O que quer que aconteça a partir daquele momento, David fará questão de usar sua história para amplificar as vozes que têm sido silenciosas por muito tempo. Eu vou lutar por eles, assim como meu pai lutou por mim. Ele promete a si mesmo. As vozes dos que vieram antes dele se tornam um coro na sua mente, uma força poderosa que o impulsiona a seguir em frente. Então, David entra novamente na sala do tribunal, decidido e resiliente. A sala ainda está carregada de tensão, mas ele não se deixa abalar. Ele se senta e ajusta a postura, sentindo a determinação ressoando em cada fibra do seu ser. Os olhares dos presentes se voltam para ele, e ele percebe que, agora, sua luta vai muito além de sua liberdade pessoal. É um chamado à ação, uma declaração de que todos merecem justiça, independentemente do que a sociedade espera deles. Com uma nova luz e um profundo orgulho no peito, David está pronto para enfrentar o que vier. Ele sabe que a verdade é uma arma poderosa e que, ao compartilhá-la, ele pode não apenas lutar por sua própria dignidade, mas também contribuir para a luta por um futuro mais justo. Sentado naquele banco, cercado pela tensão e dúvida, ele se sente mais forte do que nunca. À medida que sua história começa a se desenrolar, David se torna não apenas um pai, mas um porta-voz, um símbolo de esperança e resistência para aqueles que não têm voz. De volta ao tribunal, Nia observa seu pai em silêncio, sentado à mesa do réu, mesmo com todas as adversidades que enfrenta. Ele parece forte, uma presença inabalável em meio ao caos. Para ela, tudo é confuso. A complexidade do mundo dos adultos a deixa perplexa, e a gravidade da situação a envolve como uma nuvem pesada. Ela começa a entender o que significa para seu pai ser um homem negro na América. Por mais que ele sempre tenha falado sobre estar orgulhoso de quem é, Nia sente a dor que ele carrega, captando olhares de desprezo e comentários afastados de algumas pessoas na sala. Cada sussurro malicioso se transforma em uma flecha que crava em seu coração inocente. Ela fecha os olhos com força, na esperança de bloquear tudo ao seu redor. Tenta lembrar-se dos momentos felizes que passaram juntos, as risadas durante os filmes em casa, os passeios no parque, as noites em que ele lhe contava histórias antes de dormir. Essas imagens de felicidade contrastam brutalmente com a realidade que se desenrola diante dela, e a tristeza se intensifica. Mas em meio à confusão, Nia também se lembra da maneira como seu pai sempre a ensinou a enfrentar adversidades com ferocidade e dignidade. Ele sempre disse: a vida pode ser difícil, mas nós somos mais fortes. Com uma nova determinação, Nia decide que não irá se deixar abater. Saca seu caderno e um lápis da mochila e começa a desenhar. Ela sente que talvez expressar suas emoções através da arte pudesse ajudar a aliviar a angústia que a consumia. A ponta do lápis encontra o papel e, enquanto começa a trabalhar, as cores tomam forma. Azul vívido representa a calma que sente em relação ao seu pai, um azul profundo que mostra a confiança que ela tem nele. Vermelhos intensos transmitem a frustração, um fogo que arde em seu coração quando ela pensa no que estão enfrentando. E, finalmente, o amarelo brilhante simboliza o amor, uma luz fulgurante que sempre existiu entre eles. Enquanto o desenho ganha vida, Nia faz a promessa a si mesma de que não vai se esconder da verdade. Seu pai merece ser visto, não apenas como um homem enfrentando injustiça, mas como alguém que dedicou sua vida a fazer o bem na comunidade. Ele é mais do que um réu. Ele é um pai, um amigo e um lutador. O desenho que está criando se transforma em um símbolo de sua resistência silenciosa,
contra os estereótipos e preconceitos que ameaçam definir suas vidas. Ela se empenha em capturar a essência de quem ele é, longe das injustiças que o cercavam naquele tribunal. Ao olhar para o seu desenho, Nia sente uma onda de empoderamento. Através da arte, ela reafirma sua identidade. Aquele desenho não é apenas um reflexo de seus sentimentos. É uma declaração de que ela é uma voz, mesmo que pequena, na luta contínua por justiça. Ela quer que todos na sala vejam seu pai como ela vê, um homem íntegro. Nia levanta sua cabeça e observa novamente, agora com um olhar mais firme, enquanto as testemunhas comparecem e a acusação continua. Ela percebe que seu pai não está lutando apenas por si mesmo, mas por um futuro onde crianças como ela não precisam temer pelo que é considerado normal. Essa realização a preenche com esperança. Se ela puder adicionar sua voz ao coro de resistência, talvez um dia, no futuro, a sociedade olhe para seu pai e para todos os homens e mulheres como ele com respeito e dignidade. Com o desenho quase completo, Nia coloca todo o seu coração na imagem, cheia de cores vivas e significativas. Cada contorno representa uma parte de seu amor e uma parte de sua luta. Esse ato de criar se transforma em uma forma de manifestar sua força e a força de seu pai. Ela conclui, não apenas desejando ter um impacto naquele dia, mas sabendo que sua jornada está apenas começando. E assim, Nia se encontra a cada dia mais pronta para lutar ao lado do pai, mesmo que, por enquanto, isso signifique apenas fazer o que ela pode. Ser um farol de esperança e amor em meio à tempestade. O advogado de David, Lisa, percebe rapidamente que confiar apenas nas percepções do tribunal não será suficiente para obter um resultado favorável. Determinada, ela começa a reunir uma equipe para uma investigação minuciosa. Cada detalhe da vida de David é examinado e eles acabam descobrindo seu histórico de serviço comunitário, as referências de caráter positivo de vizinhos e amigos, e um álibi apoiado por gravações de segurança de estabelecimentos próximos ao horário do alegado crime. Cada nova prova que surge constrói uma narrativa que contradiz as alegações da acusação, retratando David não como um criminoso, mas como um pai dedicado que contribuiu positivamente para a sociedade. Enquanto esse processo se desenrola, David e Lisa realizam reuniões, estrategizando e revisando anotações até altas horas da noite. O clima é de intensa colaboração e David sente uma nova esperança brotar em seu interior. Ele começa a recordar momentos em que ajudou vizinhos com pequenas reformas, levou crianças do bairro para eventos esportivos e até organizou atividades no parque local. Essas lembranças profundas o incitam a pensar em quem realmente é, e não na imagem distorcida que a acusação tenta estabelecer. A energia que flui das conversas e dos planejamentos é revigorante, e a equipe começa a se sentir como uma família, unida pelo mesmo propósito. David, a verdade sempre prevalece. Lisa diz em um tom encorajador. Precisamos garantir que isso seja ouvido. Ele agradece a dedicação dela, reconhecendo que, sem a defesa fervorosa que ela oferece, talvez não conseguisse lutar com tanta força. O apoio dela dá a ele não somente confiança, mas também a certeza de que não está sozinho nessa batalha. O foco na investigação traz um novo sentido de propósito. Ele lembra que não é apenas sobre ele, mas sobre todos que enfrentam as mesmas desigualdades. A angústia que ele sentiu no tribunal dá lugar a uma nova paixão. David começa a ver o caso não só como uma luta pessoal, mas como parte de uma crítica maior a um sistema que falha em oferecer justiça para todos, especialmente para os marginalizados. Essa percepção
o motiva a querer lutar não apenas por sua dignidade, mas pelas vozes que muitas vezes não são amplificadas em situações semelhantes. Lisa e sua equipe mergulham em suas pesquisas, e cada nova descoberta parece ser uma vitória. Eles falam com amigos que podem atestar o caráter de David, e as histórias das vidas que ele tocou fazem David relembrar o motivo pelo qual se esforçou tanto ao longo dos anos. Ele se lembra de crianças que o chamavam de tio David e de como se sentia orgulhoso ao vê-las crescer e se tornarem excelentes alunos no colégio. Esses momentos o fazem perceber que ele sempre esteve lutando pela comunidade e agora a comunidade estava lutando por ele. As noites se tornam longas, mas estão cheias de otimismo e isso o impulsiona. A determinação de cada membro da equipe é contagiante e David se vê capturado por uma energia coletiva que o faz sentir que juntos eles podem realmente mudar o rumo das coisas. Quando se reúnem para revisar as evidências, ele percebe que cada pedaço de informação é como uma peça de um quebra-cabeça, e quando todas são unidas, elas mostram o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. A ideia de que sua luta poderia servir de exemplo para outras pessoas que enfrentam injustiça acende uma chama em seu coração. David se compromete a usar qualquer sucesso que venha a ter para fazer barulho sobre as injustiças que tantos enfrentam em seu país. Ele pensa em Nia e como ele pode, através dessa batalha, criar um futuro melhor para ela. Um futuro onde ela pode viver sem medo e com a certeza de que sua voz importa. Conforme o julgamento se aproxima, David tem certeza de que, independentemente do desfecho, sua voz será ouvida. Ele já não é mais apenas um pai lutando por sua liberdade. É um defensor do que é certo e justo. E ao perceber isso, ele se sente mais forte do que nunca. A luta não é apenas pela sua dignidade, mas por todos que, como ele, buscam um espaço em um mundo que muitas vezes não os reconhece. Com essa força renovada, ele está pronto para enfrentar o que vier pela frente, determinado a transformar sua dor em esperança e transformação. Achille. À medida que o julgamento avança, as notícias sobre a situação de David começam a se espalhar pelas redes sociais. O clamor por justiça atinge uma nova dimensão, e ativistas locais e líderes comunitários se mobilizam, formando um verdadeiro movimento popular em torno da causa. Justiça para David. Nia, com seu desenho em mãos, se sente orgulhosa por ser uma das vozes desse movimento. Ela crê que a arte pode ser uma poderosa forma de expressão, e seu desenho se torna um símbolo de esperança e resistência. Com o coração cheio de amor pelo pai e revolta pela injustiça que ele enfrenta, Nia decide organizar uma manifestação pacífica em frente ao tribunal, convencida de que a voz da comunidade pode fazer a diferença. Com uma coragem que impressiona, Nia começa a entrar em contato com amigos da escola e também adultos que a cercam, todos aqueles que enfrentaram preconceitos e injustiças em suas vidas. Ela se mostra persuasiva e carinhosa, pedindo que compartilhem suas histórias, pois sabe que cada relato é uma peça importante do quebra-cabeça da luta contra a discriminação. Enquanto conversa com as pessoas, Nia percebe o quanto todos estão dispostos a apoiar sua causa. Se unirmos nossas vozes, vamos ser ouvidos, ela afirma, com um brilho nos olhos. As palavras dela ressoam em quem escuta e a ideia da manifestação começa a ganhar força. À medida que o dia da manifestação se aproxima, Nia observa a coleta de adesões crescer. Os preparativos vão além do esperado. Crianças, pais, avós, vizinhos, todos são convidados a participar. Os sinais que eles preparam são cheios de mensagens de encorajamento, amor e unidade, refletindo não apenas a luta de David,
mas a necessidade de justiça na comunidade. As cores e os desenhos tornam-se uma expressão de esperança. Nia se dedica a garantir que tudo esteja pronto. Para ela, isso não é apenas uma manifestação. É um grito por mudança, um chamado para que todos se unam em busca de uma vida melhor. O grande dia chega e, ao se reunir em frente ao tribunal, Nia sente um misto de nervosismo e excitação. Ao olhar para a multidão que se formou, seu coração se enche de orgulho. Várias pessoas apareceram como ela havia imaginado, todos com sorrisos de esperança nos rostos. A energia no ar é palpável e a determinação coletiva dá vida ao momento. A manifestação começa com um grito unânime de justiça para David, fazendo ecoar não apenas palavras de apoio a David, mas também uma mensagem contra a injustiça racial que muitos enfrentam em suas vidas diárias. Enquanto marcham juntos, David observa do tribunal. Ele sente suas emoções à flor da pele. Lágrimas de alegria rolam por seu rosto ao ver sua filha liderando a multidão. A força que ela exibe, sua capacidade de unir as pessoas e dar voz àqueles que foram silenciados, é tudo o que ele sempre desejou para ela. Ele se pergunta como conseguiu criar uma garota tão determinada e corajosa. Uma menina que, mesmo diante da dor, encontrou uma maneira de lutar não só por si mesma, mas também por aqueles que não têm a mesma oportunidade. A manifestação começa a atrair a atenção da mídia e repórteres se aglomeram para cobrir o evento. As câmeras capturam a cena vibrante. Pessoas segurando placas coloridas, gritando palavras de encorajamento. Cenas de David e Nia se entrelaçam nas reportagens, mostrando que essa luta vai além dos indivíduos envolvidos. É um reflexo de um sistema que precisa de mudanças urgentes. A injustiça que David enfrenta está sendo exibida publicamente, mas, mais importante, as vozes se entrelaçam para mostrar que a luta não é de um só, mas de muitos. A partir daquele dia, o destino de David não é mais apenas uma questão legal. Agora representa um movimento maior pela igualdade e direitos. Como as emoções borbulham entre esperança e frustração, David sente um novo propósito se formar dentro dele. Ele assiste, inundado de orgulho e gratidão, enquanto sua filha e a comunidade ao redor dela se levantam para exigir mudança. Cada passo dado naquela marcha é um passo em direção à justiça não apenas para Davi, mas para todos que buscam ser ouvidos. É a solidificação de que juntos são mais fortes e que o eco da verdade sempre encontrará um caminho para brilhar. Em um giro inesperado dos acontecimentos, a equipe de defesa recebe um telefonema crucial de um testemunha-chave. Um policial de folga chamado João, que esteve presente durante o incidente. Ele hesitou em se manifestar antes, temendo represálias de seus colegas, mas teve uma mudança de coração ao ver o apoio público que estava se formando em torno de David. A possibilidade de sua testemunha poderia derrubar completamente as alegações da acusação, e apenas a ideia de que um oficial da lei estava disposto a falar a verdade traz um ar de esperança ao processo. Quando João finalmente chega ao tribunal, é evidente que ele está nervoso. No entanto, assim que começa a relatar o que presenciou, suas palavras carregam um peso enorme. Ele se lembra de ter visto David com a filha, Nia, brincando no parque antes do incidente. Lembra-se da maneira como David a olhava, cheio de amor e carinho. Um pai que estava apenas tentando passar um dia especial com sua filha. Essa imagem contrastava fortemente com a narrativa que a acusação tentava pintar. Eu não poderia ficar em silêncio, admite João, sua voz embargada. O que aconteceu com esse homem não é justo. A atmosfera na sala do tribunal muda imediatamente.
Os jurados, que antes pareciam céticos e distantes da situação, agora estão atentos e interessados. As palavras de João começam a abrir o entendimento sobre a complexidade do que realmente aconteceu. Ele fala sobre a diversidade na comunidade, sobre as interações que teve com David e expressa seu arrependimento por ter hesitado em testemunhar antes. Ao discorrer sobre suas experiências como policial, João menciona os preconceitos que presenciou entre seus colegas e a pressão que ele mesmo sentiu para se conformar a uma cultura preocupante. Essa revelação é nova e impactante para todos na sala. A defesa aproveita essa oportunidade de ouro para humanizar David, mostrando que ele não é o vilão que a acusação tenta fazer todo mundo acreditar. As histórias de João acrescentam camadas à narrativa e fazem com que muitos na sala considerem como os preconceitos podem afetar a percepção das pessoas, especialmente em situações tensas. Ele fala sobre o verdadeiro significado de policiamento comunitário, um conceito que deveria incluir compreensão e empatia em vez de medo e julgamento. O testemunho dele faz com que muitos jurados pareçam repensar seus próprios conceitos. Eles não estão mais assistindo a um simples caso de culpado ou inocente. Agora estão diante de um quadro que ilustra a realidade da sociedade em que vivem, uma realidade cheia de medos e tensões, onde até mesmo as vozes que deveriam proteger, muitas vezes se tornam as vilãs na narrativa. David se sente fortalecido ao ver a reação positiva da plateia. Ele nunca imaginou que um policial compartilhando suas verdades ajudaria a reverter a maré que parecia tão cruel anteriormente. Conforme o testemunho de João avança, David não apenas ouve as palavras do oficial, mas também sente um reconhecimento profundo da luta que ambos enfrentam. Ele vê em João um reflexo de suas próprias batalhas, um homem que, apesar de usar um distintivo, está disposto a expor a verdade e arriscar sua posição por algo que acredita ser justo. Essa conexão profunda e inesperada entre David e João sublinha o fato de que há muitas nuances em cada história e nem sempre as coisas são como parecem. Quando João finalmente termina seu depoimento, a sala do tribunal fica em um silêncio reflexivo. Todos parecem tocados pelas emoções levantadas. As palavras dele reverberam, deixando uma impressão duradoura. As lágrimas nos olhos de David são um testemunho da força desse momento. Ele sente que talvez a verdade enfim esteja sendo ouvida e que a narrativa que cercava sua vida está começando a se reverter. Com a nova luz lançada sobre seu caso, ele começa a acreditar que a justiça pode prevalecer. Agora, mais do que nunca, ele se sente parte de um movimento maior, onde não está apenas lutando por si mesmo, mas pelos que também foram vítimas de um sistema falho. E ao olhar para Nia, que observa tudo do fundo da sala, David sabe que está lutando por um futuro mais justo para ela e para todos. O impulso que a defesa havia ganhado após o depoimento de João é abalado por um revés inesperado. Durante a apresentação, a acusação começa a plantar dúvidas sobre as motivações do policial, sugerindo que ele poderia estar agindo por interesses pessoais ou para evitar problemas com seus colegas. Essa estratégia gera um clima de incerteza e pressão no tribunal, e David sente a tensão se intensificar. A advogada dele, Lisa, percebe que o tempo está se esgotando e que precisam reafirmar a credibilidade de João e enfatizar o quão crucial é seu testemunho no contexto de preconceitos sistêmicos. Contudo, o peso das palavras da acusação começa a causar ansiedade em David, que se vê mergulhado em um turbilhão de dúvidas. As inseguranças que surgem dominam seus pensamentos. Ele começa a questionar se realmente seria possível derrotar os preconceitos enraizados tanto nos juízes quanto nos jurados. E se tudo isso não for suficiente?
ele murmura para si mesmo, sentindo o peso da situação pressionando seus ombros. Cada vez que se lembra do olhar crítico que os jurados lhe lançam, a dúvida se torna um monstro ainda mais imponente. Em uma reunião estratégica necessária e tensa, Lisa direto enfrenta David, sua voz firme. Você não pode perder a fé, David. Estamos aqui por uma razão, ela afirma. Ela se aproxima, colocando a mão no braço dele, numa tentativa de transmitir força. A verdade importa e, acredite, o que João trouxe é fundamental. Cada pessoa que se junta a nós, incluindo João e Nia, está aqui para confirmar isso. As palavras de Lisa penetram nas camadas de desespero que o envolvem. Ele se esquece por um momento do estresse e começa a refletir sobre a força que possui. Um sentimento de empoderamento começa a substituí-lo. David percebe que essa luta não é apenas por ele, é por todos que sofreram injustamente. Ele também compartilha suas histórias de perda e superação, algo que sempre sente necessidade de fazer, mas que raramente é ouvido. Lisa ouve atentamente enquanto ele fala sobre vizinhos que não tiveram as mesmas oportunidades que ele e que um dia foram levados embora por razões não justas. As más lembranças agora se tornam combustível para sua determinação. O ciclo de vulnerabilidade que compartilham fortalece sua resolução. Eles falam sobre como cada uma dessas experiências os moldou e os preparou para esse momento. Precisamos lembrar que essa luta é sobre dignidade, não apenas a minha, mas de todos que enfrentam o mesmo tipo de injustiça. Ele diz com mais confiança. Lisa concorda, e eles começam a discutir novas estratégias para reforçar a credibilidade de João. A conversa se transforma em um brainstorming ativo, onde ideias fluem e a energia na sala se transforma. Eles olham um para o outro e, pela primeira vez, David sente que essa jornada não é apenas sobre o resultado do julgamento, mas sobre a mudança que podem inspirar na sociedade ao redor deles. É um teste de caráter, não só para ele, mas para todos que o rodeiam. A determinação de David cresce à medida que ele se lembra de Nia e de como ela esperava por um resultado justo. Ele sente a responsabilidade de não apenas lutar por si mesmo, mas pela sua filha e por todas as crianças que devem herdar um mundo mais justo. Essa compreensão traz um novo nível de foco para sua luta. Quando a reunião termina, David sai, com os olhos mais brilhantes e uma nova determinação no coração. Ele não pode deixar que a dúvida vença. Ele precisa seguir em frente, mesmo que o caminho pareça íngreme. Agora, mais do que nunca, ele acredita que suas ações podem fazer a diferença. A sala pode ser fria e desafiadora, mas dentro dele, uma chama de esperança começa a crescer, iluminando seu caminho à frente. Com essa nova perspectiva, ele se sente preparado para enfrentar o que vier, pronto para lutar pela verdade ao lado de sua equipe, sabendo que seus laços de confiança só ficam mais fortes diante da adversidade. Enquanto o julgamento avança, a pressão se torna insuportável. David começa a receber ameaças anônimas, alertando-o sobre os perigos que podem afetar não apenas ele, mas também sua família. As palavras cruéis e inquietantes deixam um amargo sabor de medo em sua garganta. Em meio a essa tormenta, angustiado, ele se pergunta se realmente vale a pena enfrentar a injustiça, se isso coloca a segurança de Nia em risco. As noites se arrastam cheias de insônia, com seus pensamentos ocupados por preocupações incessantes. A raiva desponta em seu coração, especialmente contra a crueldade que ele e os outros ao seu redor enfrentam. Enquanto isso, Nia se mantém alheia ao verdadeiro alcance da situação. Ela continua a sua rotina escolar e a ajudar com os preparativos para a manifestação, alheia aos perigos que se escondem nas sombras. Para David,
proteger a inocência dela se torna uma tarefa cada vez mais desafiadora. Ele não quer que sua filha, tão cheia de energia e sonhos, seja afetada por sua luta. Em algumas noites, quando a angústia se instala, ele observa a menina enquanto ela dorme tranquilamente. O modo como ela sorri nos sonhos é um lembrete da beleza da infância, um mundo que ele deseja intensamente preservar para ela. Na privacidade do seu lar, David se vê em luta constante com a dualidade de querer fortalecer sua filha enquanto a blinda das duras realidades do mundo. Ele sabe que um dia Nia terá que enfrentar suas próprias batalhas, e ele quer que ela seja corajosa e resiliente. No entanto, em sua mente, as ameaças que recebeu pesam como chumbo. Ele sente a responsabilidade de ser o pai que ela merece, mas também se vê consumido pelo medo de que essa situação possa acabar mal. Detrás das portas do tribunal, contudo, a determinação de David apenas se fortalece. Em um momento de clareza, ele decide escrever uma carta para Nia, na tentativa de colocar em palavras tudo o que sente. Ele se senta em uma mesa, a caneta firme na mão, e começa a escrever. As palavras fluem, ou versos, uma mistura de esperanças e medos, enquanto descreve o que está em jogo não apenas para ele, mas para todos que enfrentam desafios semelhantes. Ele fala sobre o mundo que sonha, onde o amor supera o ódio e onde a justiça realmente prevalece. Escreve sobre os sonhos de um futuro onde a justiça não é apenas uma ideia, mas uma realidade. Um lugar onde crianças como Nia poderão crescer sem medo. O peso emocional dessa carta se torna um consolo para ele, uma forma de canalizar sua energia em algo positivo. Enquanto suas emoções transbordam na página, ele se lembra de todas as lutas que a comunidade enfrenta. Uma luta pela verdade, um clamor por compaixão e dignidade. David termina a carta sentindo-se mais leve. Ele a dobra cuidadosamente, guardando-a em um lugar seguro. Apesar de não saber se um dia Nia lerá aquelas palavras, ele acredita que a mensagem de amor e coragem pode servir como um testemunho para sua própria jornada. A carta se torna um símbolo de resiliência, uma forma de mostrar que mesmo em meio à injustiça, a esperança e o amor ainda podem florescer. Com o passar dos dias, enquanto as ameaças continuam, David se torna mais decidido em sua luta. Ele descobre que a defesa da verdade não é apenas sobre sua própria liberdade, mas sobre a criação de um legado que Nia poderá honrar um dia. E assim, entre a ansiedade e a esperança, ele se prepara para enfrentar o que está por vir, ciente de que a luta dele é também a de muitos outros. Com cada palavra escrita, ele reafirma sua determinação de lutar por um futuro mais justo para a filha e todos que, como eles, buscam um lugar seguro no mundo. Esse desejo ardente se torna o combustível que o impulsiona a seguir adiante, como um pai que não apenas defende, mas também inspira. À medida que o tribunal se aproxima do momento do veredicto, a tensão nas paredes é palpável. A equipe de defesa de David se reúne para uma última sessão estratégica, cientes de que este momento pode mudar suas vidas para sempre. Todos estão nervosos, mas precisam manter a concentração. Sentada em um banquinho improvisado na sala de reuniões, Nia ouve atentamente, seus olhos grandes refletindo a mistura de medo e lealdade inabalável que sente por seu pai. Enquanto discutem as possíveis saídas do julgamento, o clima pesado os envolve. O ar está carregado com ansiedades que vão além do caso de David, tocando em algo mais profundo, a luta por justiça para pessoas de cor em uma sociedade que frequentemente falha em reconhecê-las como iguais. Cada membro da equipe tem suas próprias preocupações, imaginações e esperanças, mas a inquietação é compartilhada.
À medida que a manhã se transforma em tarde, a espera se torna uma tortura psicológica, onde até mesmo uma mera esperança parece ofuscada pela incerteza do resultado. O tribunal finalmente atinge seu clímax. David está na sala, seus olhos fixos na porta enquanto os jurados entram. Um misto de sentimentos o invadindo. O peso colossal se instala em seu peito, como se a sala inteira fosse pressionada contra ele. Ele observa os rostos dos jurados, tentando decifrar suas expressões. Alguns mostram determinação, outros apresentam dúvida. Há traços de simpatia em algumas feições e, por fim, a ignorância em outras. A incerteza se transforma em um nó na garganta, enquanto sua mente se apressa em considerar cada possibilidade, que pode seguir a leitura do veredicto. O chefe do júri se levanta e o silêncio na sala é tão profundo que se pode ouvir uma agulha cair. Nia aperta seu ursinho de pelúcia com força, como se aquele gesto pudesse ajudá-los de alguma forma. Ocorre um momento de pausa, em que David sente que o tempo se arrasta e um caos de memórias e sentimentos confusos percorre sua mente. Ele se lembra de todos os desafios enfrentados, das lágrimas e da esperança que depositou nesta luta. A imagem de Nia, tão jovem e inocente, ocupa todos os seus pensamentos. Ele não quer que ela sofra as consequências da injustiça que ele enfrentou e a ideia de que isso poderia se concretizar o assombra. Com as palavras do chefe do júri, prestes a sair, Davi se pergunta sobre o peso que cada um daqueles jurados carrega. Eles têm em suas mãos a capacidade de determinar não apenas seu destino, mas o futuro de uma criança que merece ver justiça e ter um pai ao seu lado. O momento é uma roleta, onde a esperança e o desespero dançam um ao redor do outro, lembrando a todos que o resultado pode ser influenciado por preconceitos e experiências pessoais que nada têm a ver com a realidade do caso. A tensão se transforma em expectativa, e David sabe que a sala não abriga apenas o julgamento de um homem, mas sim um reflexo da sociedade. Todos ali são testemunhas de que a justiça não é uma entidade abstrata, é uma construção que pode ser moldada por preconceitos e visões distorcidas. Ele deseja que os jurados olhem além da superfície, que sintam a verdade que ele e sua família vivem todos os dias. Finalmente, o chefe do júri começa a ler o veredicto. As palavras ressoam como um eco na mente de David, que mal consegue respirar. Ele luta contra a tempestade de emoções que se forma dentro dele. Será que ouvirão? Sentimentos de desespero e esperança se entrelaçam, e enquanto Nia olha para ele com confiança, David se pergunta se a luta valerá a pena. Com a atenção concentrada na verdade que podem revelar, ele percebe que, independentemente do resultado, eles tinham coragem de lutar. Esse pensamento é um pequeno raio de luz em um momento que poderia ser profundamente sombrio. É uma lembrança poderosa de que lutar pela verdade e pela justiça é sempre válido, mesmo quando o resultado parece incerto. Quando o chefe do júri se levanta para anunciar o veredicto, a atmosfera na sala se torna densa, carregada de expectativa e nervosismo. Cada fibra do corpo de David vibra com a tensão do momento. Quando ele ouve as palavras inocente, um misto de incredulidade e alívio se apodera dele. As lágrimas brotam de seus olhos enquanto a sensação de libertação toma conta. Ele se sente como se as correntes da injustiça, que tanto o oprimiram, finalmente estivessem se quebrando. A esperança invade seu coração e o peso que carregou por tantos meses parece de alguma forma se dissipar. Nia, que estava sentada ao seu lado, explode de felicidade. Com um grito de alegria, ela pula de seu assento, seus olhos brilhando de emoção. E seu riso ecoa pela sala como um feixe de luz aparecendo após um longo período de escuridão.
Nesse momento de libertação, o tribunal se transforma em um mar de emoções. Amigos e apoiadores que antes estavam com expressões fechadas e tensas, agora comemoram de braços abertos, chorando, rindo e se abraçando. A vida que parecia ter sido interrompida de forma tão brutal, agora se reinicia, cheia de possibilidades. Contudo, à medida que os aplausos e gritos de alegria surgem ao seu redor, David sente uma sombra de sobriedade se instalar em seu coração. Ele compreende que, embora tenha conseguido escapar das garras da injustiça desta vez, muitos outros ainda permanecem aprisionados em situações semelhantes. Pessoas que não tiveram a mesma sorte, que não encontraram apoio ou cujas vozes foram silenciadas. A alegria que sente é entremeada por uma profunda consciência das questões sistêmicas que ainda cercam a sociedade, uma realidade cruel que não pode ser ignorada. Enquanto observava a celebração em volta, uma onda de responsabilidade pula sobre seus ombros. Ele olha para Nia, sua filha adorável, e promete a si mesmo que não ficará inerte. Ele se compromete a amplificar as vozes daqueles que ainda lutam contra a opressão e a injustiça. Ele sabe que essa vitória, embora significativa, é apenas o começo de uma jornada maior, uma que exige compromisso e ação para garantir que no futuro outras crianças possam crescer em um mundo onde a igualdade seja a norma e não a exceção. David recorda as inúmeras histórias que ouviu ao longo desse processo, histórias de desespero e luta que o educaram sobre a importância de ser um defensor não apenas de si mesmo, mas de todos. Ele se lembra dos rostos de pessoas que cruzaram seu caminho, cada uma com suas próprias batalhas e verdades, e como todas essas narrativas se entrelaçam em um só movimento por justiça. É um caminho que precisa ser trilhado e está determinado a ser parte dessa transformação. Enquanto abraça Nia, que está dando pulos de alegria ao seu lado, ele sente um novo propósito surgir. A risada dela é um lembrete do que está em jogo. Ele quer que ela saiba que o amor e a justiça podem, juntos, superar a dor e a injustiça. Ele fala então palavras de encorajamento e esperança. Vamos fazer mudanças, Nia. Isso foi só o começo. Com um sorriso, ela acena, sorridente e cheia de emoção. A entrega que faz a um futuro melhor não é apenas por ele, mas por todos que ainda precisam lutar por suas vozes. Assim, naquele tribunal, em meio à celebração de uma vitória pessoal, nasce um chamado mais profundo, uma determinação de se tornar um defensor incansável, um símbolo de esperança para aqueles que ainda caminham em direção à justiça. A luta por igualdade não é um caminho solitário, é um caminho que se constrói com amor, coragem e solidariedade. E, enquanto a emoção da vitória ainda pulsa, David já pode sentir as mudanças que deseja ver começaram a se desenrolar, não apenas para ele e sua filha, mas para todas as pessoas que compartilharão do sonho de um futuro mais justo. Nos dias que se seguiram ao julgamento, a história de David rapidamente se torna um tema quente na mídia. Os repórteres estão incessantes, perguntando a ele sobre sua experiência e os desafios que enfrentou. Nesse mar de entrevistas malucas e câmeras, ele se vê como um porta-voz involuntário. As entrevistas se estendem por diferentes plataformas, grupos de defesa, universidades e programas de televisão. Sem querer, ele se transforma em um símbolo de resiliência, mostrando que é possível transformar a dor em força e esperança. Enquanto fala sobre as injustiças e preconceitos que enfrentou, perceba a mudança no olhar de sua filha, Nia, que o assiste com admiração. Para ela, o pai não é apenas um homem que lutou por sua liberdade. Ele se tornou um farol de esperança, alguém que deseja que outros vejam que a mudança é possível. Contudo,
essa nova realidade não vem sem seus desafios. Enquanto alguns o aplaudem pela coragem de expor seu sofrimento, outros se posicionam de maneira negativa. Há pessoas que não aceitam o diálogo necessário sobre a mudança sistêmica e resolvem atacá-lo em redes sociais e em suas comunidades. Essa resistência à discussão cria um peso que David não esperava carregar. Às vezes, ele se pergunta se toda essa exposição realmente ajuda ou se de alguma forma amplia o preconceito que ele sempre experimentou. As ameaças anônimas que costumava receber começam a ressurgir, agora em um formato diferente, e a ideia de que seu filho possa ser alvo disso o atormenta. Diante de toda essa pressão, Dave percebe que precisa cuidar de si mesmo e, acima de tudo, de Nia. A luta contra a injustiça é importante, mas não deve custar a saúde mental de quem a enfrenta. Decidir incluir sessões de terapia em sua rotina se torna fundamental. Durante os encontros, ele aprende a refletir sobre suas vivências, a processar a dor e a encontrar maneiras de lidar com a pressão contínua. A terapia não se torna apenas uma ferramenta para ele, mas também um espaço para discutir os sentimentos com Nia. Ele se esforça para sempre ter momentos de abertura com ela, para que nunca se sintam distantes um do outro. Em casa, ele tenta transformar as conversas difíceis em momentos de aprendizado. David fala sobre seus medos e inseguranças, mas também sobre os sonhos que nutre para o futuro. Ele quer que Nia saiba que é essencial expressar o que sente, que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas um sinal de força. Durante essas conversas, eles compartilham risadas e lágrimas, fortalecendo seu vínculo em meio ao contexto caótico no que os rodeia. Enquanto as semanas passam, eles encontram pequenos momentos de alegria nas rotinas. Juntos, vão ao parque, jogam futebol e à noite costumam fazer sessões de filme em casa, permitindo que a normalidade retorne em meio ao surrealismo do que vivenciaram. Nia, com sua criatividade, se transforma numa artista, fazendo desenhos que refletem suas emoções e seus sentimentos sobre tudo o que aconteceu. Cada dia se torna uma nova oportunidade de conversar, expressar seus anseios e relembrar a eles mesmos que, apesar da luta pela justiça, a vida ainda pode ser cheia de beleza e alegria. David começa a perceber que sua voz está se espalhando além de seu sofrimento pessoal. Ele é convidado para palestras e eventos que abordam a justiça social. Aos poucos, ele passa a ver não apenas o peso da responsabilidade, mas também a oportunidade de ser um agente de mudança. Por onde passa, ele percebe que o que mais importa é a conexão que ele pode criar com outras pessoas que enfrentam lutas semelhantes. Seu objetivo agora é fazer com que os outros saibam que não estão sozinhos, que a luta e a dor são parte de um sistema que precisa ser mudado, mas sempre é acompanhado pela esperança de que um futuro melhor pode ser construído. Enquanto David e Nia seguem em frente, cada passo se torna um símbolo de perseverança, um testemunho de que a luta por justiça e igualdade é um caminho que deve ser trilhado todos os dias, com coragem e amor. E no final das contas, isso é o que realmente importa. Apesar do resultado positivo do julgamento, a vida de David enfrenta um novo desafio. O peso do estigma e da vergonha associados às acusações erradas ainda o acompanha como uma sombra constante. Ele se vê lutando para reconstruir sua vida pós-aquital. Cada vez que ele se candidata a um emprego, sente que um muro invisível se ergue entre ele e a oportunidade. Os empregadores são cautelosos, hesitando em contratar alguém que esteve no centro de tamanha controvérsia. Essa frustração constante amplifica sua insegurança sobre o futuro, e a incerteza se transforma em um fardo pesado em seus ombros. Nia, mesmo tão jovem, percebe a luta de seu pai.
Com um coração generoso e uma força que surpreende até mesmo David, ela tenta sempre ser seu apoio. Papai, você consegue. Vamos superar isso juntos. Ela o encoraja com um sorriso no rosto, mesmo quando ele se sente desanimado. Essas palavras simples têm um impacto profundo, e sempre que David se sente para baixo, elas o reanimam, lembrando-o do vínculo forte que compartilham. A esperança dela é contagiante, e ele decide que, em vez de se deixar abater, eles podem encontrar maneiras de reestabelecer um senso de normalidade e rotina. Decidindo envolver-se mais na comunidade, David e Nia começam a participar de programas de alcance local. A ideia é não apenas se reconectar com os vizinhos, mas também reconstruir a reputação de David como um pai amoroso e membro ativo da comunidade. Eles se inscrevem para ajudar em eventos comunitários, desde feiras até limpeza de parques, e aos poucos começam a dar pequenos passos em direção a essa nova fase de suas vidas. Esses momentos de trabalho conjunto ajudam não apenas a restabelecer suas relações, mas também a curar as feridas abertas pela luta que enfrentaram. Nia, inspirada pela resiliência de seu pai, decide liderar projetos de arte nas escolas locais. Ela utiliza suas experiências e as conversas que tiveram sobre injustiça e empoderamento como combustível para encorajar seus colegas a discutir temas importantes, como racismo e autoestima. Em cada oficina, Nia se torna uma fonte de luz, permitindo que outras crianças expressem seus sentimentos através da arte. Ela cria murais que representam a diversidade e a força das vozes individuais, promovendo um espaço onde todos podem se sentir ouvidos e valorizados. Essa jornada artística não apenas ajuda Nia a solidificar sua própria identidade, mas também serve como um farol para outros jovens que enfrentam suas próprias batalhas. A transformação que ambos vivenciam é um testemunho do poder que a adversidade pode ter em fortalecer laços. À medida que se envolvem na comunidade, David sente um renovado senso de propósito. Ele nasceu como um lutador, mas agora está se tornando um defensor e um mentor. Ver Nia gerenciar projetos e brilhar em sua arte o enche de um orgulho indescritível. A relação deles amadurece, e David percebe o quanto ficou feliz em ver sua filha se tornando uma jovem tão forte e confiante. Uma noite, após um dia particularmente gratificante de trabalho comunitário, eles voltam para casa cansados, mas satisfeitos. David observa Nia rindo enquanto conta histórias de seu dia. Em um momento de reflexão, ele a interrompe. Sabe, Nia, você é incrível. Seu talento e sua determinação são inspiradores. Ela sorri, e ele percebe que mesmo diante de tantas dificuldades, juntos estão criando algo bonito. Não apenas a reconstrução de suas vidas, mas também um legado de amor e esperança. À medida que continuam a se envolver, David e Nia tornam-se um exemplo vivo de como é possível enfrentar os desafios e superar o estigma. O caminho é longo, mas com cada passo eles sabem que têm um ao outro, e isso é o que realmente importa. Eles se tornam uma família não apenas unida por laços de sangue, mas também por um propósito compartilhado, transformar suas experiências em uma força positiva, não apenas para eles, mas para toda a comunidade. É uma jornada que reafirma sua crença de que, apesar das adversidades, é possível fazer do mundo um lugar melhor. Movidos por suas experiências, David e Nia sentem que é hora de agir. A ideia de criar uma fundação surge como uma luz em meio à escuridão que viveram. O objetivo? Apoiar famílias que, como a deles, foram afetadas por acusações injustas e lidar com a dor de um sistema muitas vezes desigual.
Nos dias seguintes, eles se sentam à mesa de jantar, cercados por papéis, canetas e uma lousa, e começam a brainstormar ideias. À medida que discutem, o entusiasmo cresce e o plano começa a tomar forma. Cada ideia nova traz à tona emoções profundas e uma determinação ainda mais forte para fazer a diferença. Para eles, essa fundação será mais do que uma organização. Será um espaço de cura e esperança. Um dos primeiros passos que eles tomam é alcançar outras famílias, na comunidade que enfrentaram dramas semelhantes. David e Nia organizam encontros onde incentivam as pessoas a compartilharem seus testemunhos. Cada história que ouvem é um lembrete da realidade que enfrentam e do quanto é crucial dar voz a essas experiências. Nia, sempre cheia de energia criativa, se dedica a desenhar logotipos e criar materiais promocionais, transformando as ideias em algo visualmente atraente. Seu trabalho artístico traz um senso de identidade ao projeto, permitindo que os membros da comunidade se sintam parte de algo grande e significativo. À medida que a fundação ganha força, David e Nia começam a conduzir sessões públicas. Ministram oficinas sobre preconceitos raciais e a importância da defesa comunitária. Eles não apenas oferecem informações sobre o sistema legal, mas também conectam os participantes com recursos e ferramentas práticas. O impacto de suas iniciativas começa a se espalhar, atraindo pessoas de diferentes origens e histórias. Cada workshop se transforma em um espaço seguro, onde os participantes podem aprender, compartilhar e, acima de tudo, se apoiar mutuamente. Enquanto David se dedica a coordenar as atividades diariamente, tem a satisfação de ver sua filha brilhar. Nia, com sua energia contagiante, torna-se uma verdadeira líder jovem. Sua habilidade em envolver as outras crianças em atividades criativas e educativas é notável. Ela organiza oficinas em escolas locais, onde utiliza sua arte para ensinar os colegas sobre questões de justiça social. No contato com as outras crianças, Nia fala com paixão sobre a importância de se levantar contra a injustiça e de conhecer seus direitos. Isso não apenas fornece uma plataforma para sua voz, mas também inspira outras crianças a participarem ativamente na luta por mudanças. Nos momentos silenciosos entre as reuniões e eventos, David reflete sobre a jornada que eles percorreram. Ele se recorda do medo e da incerteza que enfrentou após ser inocentado e percebe o quanto evoluíram desde então. Eles não estão apenas criando uma fundação, estão construindo um legado que promove a conscientização e a educação. A emoção de levar adiante essa missão o inspira a continuar, sabendo que cada passo os aproxima de um futuro mais justo. Sua conexão com a comunidade se fortalece a cada dia. Eles conhecem pessoas apaixonadas e comprometidas que compartilham a mesma visão de um mundo onde a injustiça não é tolerada. Esses novos amigos e aliados se tornam parte da família expandida da Fundação, contribuindo com habilidades, conhecimentos e experiências. Essa colaboração gera um ambiente de aprendizado mútuo e fortaleza coletiva, onde todos se sentem ouvidos e valorizados. Com o tempo, a fundação de David e Nia se transforma de uma ideia em um espaço de mudança. As histórias que compartilharam se tornam testemunhos poderosos, ajudando a desmantelar preconceitos arraigados e oferecendo esperança para aqueles que se sentem desamparados. A cada novo encontro, cada novo testemunho, eles notam que estão não apenas construindo uma base sólida para o futuro, mas também empoderando outros a se levantarem e lutarem por justiça. Com o coração cheio de gratidão,
David percebe que, mesmo em meio às dificuldades, eles estão criando um espaço onde vozes que antes foram silenciadas podem finalmente ser ouvidas. E isso, para ele, é apenas o começo de uma linda jornada. Com o trabalho da Fundação ganhando reconhecimento nas redes de defesa, David recebe um convite inesperado. Ele foi escolhido para falar em uma conferência nacional sobre acusações injustas e preconceitos raciais. A gravidade desse momento não pesa apenas sobre seus ombros, mas representa a luta coletiva de tantas pessoas que, como ele, enfrentaram injustiças em suas vidas. Enquanto prepara seu discurso, uma mistura de ansiedade e determinação invade seu coração. Ele percebe que não está apenas se preparando para compartilhar sua história pessoal, mas está prestes a representar todas as vozes que foram silenciadas pela opressão. Nos dias que antecedem a conferência, David reflete sobre sua jornada. Ele lembra das noites longas, das incertezas e de como, depois do julgamento, conseguiu transformar sua dor em algo positivo. Com Nia ao seu lado, ele se reconstruiu numa nova versão de si mesmo, mais forte e mais consciente das questões sociais que afligem muitas comunidades. Cada palavra que ele elabora para o discurso é impregnada de emoção. Ele quer que os ouvintes sintam a verdade por trás dela. Finalmente, o dia da conferência chega. O centro de convenções está lotado e a empolgação no ar é contagiante. Quando David sobe ao palco, sente os olhares do público fixos nele. A atmosfera tem uma intensidade única, quase palpável. Ele faz uma pausa para respirar fundo, absorvendo a energia da plateia que pulsava com histórias semelhantes. Com um gesto caloroso, ele cumprimenta o público e começa a contar sua história. Ele fala sobre Nia, sua filha, e como a inocência dela lhe deu força para lutar por um futuro melhor. Ao mencionar as dificuldades enfrentadas após o julgamento, uma onda de compreensão se espalha pela audiência. As expressões de empatia são visíveis e David se sente ainda mais conectado com aqueles que o ouvem. Ele abrange temas como a dor das acusações injustas e a luta constante contra o racismo no sistema. A cada palavra que solta, o público começa a reagir, primeiro em silêncio. Depois surgem aplausos tímidos, até que as palmas se tornam ensurdecedoras. Conforme avança em sua narrativa, ele menciona o papel da Fundação e como ela se tornou um espaço de acolhimento e esperança. David enfatiza a importância de dar voz àqueles que sentiram a dor do preconceito e como Nia, mesmo sendo jovem, está mudando a vida de crianças em sua comunidade através da arte. Ele fala sobre o projeto das oficinas escolares que ela criou, sua habilidade de conectar colegas e estimular o diálogo sobre temas críticos. Nesse momento, o público vibra com seu relato, cada aplauso representando uma conexão mais profunda com a mensagem de amor e resiliência que ele transmite. Ao encerrar seu discurso, David observa a sala se transformar. Ele sente que o espaço não é mais apenas um auditório, mas sim uma comunidade unida por experiências semelhantes. As pessoas se levantam, aplaudindo de pé, e ele percebe que seu relato resonou de uma forma significativa. O apoio que recebe após a apresentação é avassalador. Muitos se aproximam para compartilhar suas próprias histórias, e David sente o peso de sua missão aumentar. Esse contato humano fortalece sua convicção de que as mudanças são possíveis. Ele se vê cercado por uma nova rede de apoio, advogados, ativistas e pessoas comuns que querem se unir na luta por justiça. Essas interações não apenas o inspiram, mas também amplificam a missão que ele e Nia compartilharam desde o início. A partir desse dia, David se compromete ainda mais a alimentar essa rede,
ciente de que cada voz tem um papel importante a desempenhar na busca por igualdade. Enquanto se despede da conferência, a alegria inunda David. Ele está emocionado, não apenas pela acolhida que recebeu, mas pelo carinho por trás de cada palavra e gesto que presenciou. Naquele espaço, ele viu o poder da coletividade e do amor. Ao voltar para casa, ele sente que a jornada de sua fundação se tornou mais do que uma resposta ao que já viveu. Agora, é uma semente plantada que pode florescer e gerar mudanças profundas. E com Nia ao seu lado, ele está mais determinado do que nunca a fazer isso acontecer. Eles estão prontos para continuar essa caminhada juntos, lutando para transformar o mundo ao seu redor. Com o passar do tempo, Nia começou a se transformar. Aquela garotinha que um dia estava assustada com a situação do pai, agora emergia como uma jovem líder, cheia de confiança e força. A fundação não só moldou a vida de David, mas também se tornou um lar para o crescimento dela, um lugar onde suas ideias e energia poderiam florescer. Nia começou a liderar oficinas para os jovens da comunidade, unindo criatividade e ativismo de forma genuína. Ela sabia que precisava empoderar seus colegas e, ao mesmo tempo, incentivar a geração dela a se levantar contra as injustiças que ainda existiam. As oficinas que ela organizava não eram comuns. Usava a arte como uma forma poderosa de comunicação. Com pincéis, tintas e papéis coloridos, Nia ensinava seus colegas a expressar suas emoções e experiências. Cada sessão se tornava uma oportunidade de transformação, onde eles podiam falar sobre justiça, equidade e amor familiar, temas que sempre estiveram presentes na vida de Nia. Às vezes, ela trazia músicas ou poesias para inspirar mais discussões. E nessa troca, os jovens se sentiam vistos e ouvidos. Sua determinação era contagiante. Durante uma de suas oficinas, ela lembra de um menino chamado Lucas, que sempre hesitava em participar. Um dia, enquanto trabalhavam em uma peça coletiva, ela se aproximou dele e disse: "Seu desenho pode fazer diferença. Vamos colocar seus sentimentos na mesa." Com um sorriso largo, ela viu Lucas abrir seu coração e contar suas experiências. A forma como ele se iluminou ao compartilhar foi incrível. E naquele momento, Nia percebeu o impacto que estava criando. Não era apenas sobre arte, era sobre cura e voz coletiva. David acompanhava tudo com orgulho. Ele frequentemente estava presente em suas oficinas, observando sua filha liderar com maturidade e compaixão. Para ele, era emocionante ver como Nia se tornara essa jovem capaz de transformar dor em arte e ativismo. O vínculo entre pai e filha se tornava mais forte com cada projeto concluído, cada risada compartilhada e cada lágrima derramada por trás das histórias contadas. As tardes que passaram juntos, discutindo estratégias e planejando novas atividades, eram momentos que ele valorizava mais do que palavras poderiam descrever. À medida que suas atividades se expandiam, Nia começou a entender melhor as questões sistêmicas que permeavam a sociedade. Ela lia livros e assistia a documentários sobre injustiça social, ampliando seu conhecimento sobre coragem e resiliência. Nos serviços comunitários que faziam juntos, ela logicamente explicava a outros adolescentes a importância de abraçar a causa e como cada um poderia ser um agente de mudança. Em seu pequeno grupo de amigos, Nia se tornou uma fonte de inspiração, sempre incentivando-os a não esquecerem suas vozes e a lutarem por aquilo em que acreditavam. Isso tudo não apenas a transformou, mas também ajudou David a refletir sobre o quanto haviam avançado. O que antes parecia um pesadelo agora era um testemunho de transformação e esperança. Juntos,
Eles haviam percorrido um longo caminho, desde aqueles dias sombrios de acusações, até se tornarem defensores da justiça. A fundação que criaram juntos não era apenas uma resposta a seus desafios, mas se tornava um farol que iluminava o caminho para outros. Os encontros com as famílias beneficiadas faziam Nia perceber que sua luta se espelhava na de muitos. Ela organizava exposições de arte, onde cada obra mostrava as histórias de pessoas na comunidade. Era bonito ver como a arte poderia unir diferentes vozes. Nia sempre proclamava: cada obra de arte tem uma história, e cada história é importante. Essa ideia se tornou um mantra, inspirando seus colegas e abraçando a diversidade de experiências que todos tinham. Assim, enquanto David a apoiava em suas atividades, Nia sentia que estava construindo mais do que apenas uma fundação. Estava criando um legado de empoderamento. O futuro parecia brilhante e ela estava determinada a tornar o mundo um lugar mais justo. Com seu pai ao seu lado, sabia que juntos poderiam sonhar ainda mais alto. Essa jornada era apenas o começo, e Nia estava pronta para lutar pela mudança, não apenas para ela, mas para todos que ainda não tinham voz. Os anos se passam, e à medida que David e Nia avançam em suas vidas, a fundação que criaram se torna uma voz respeitada na luta contra a injustiça racial. Juntos, eles testemunham mudanças reais dentro de sua comunidade. Mais recursos estão sendo alocados para educar e levantar vozes marginalizadas. E isso traz uma sensação de esperança renovada. O trabalho que começaram não é apenas uma luta pessoal, mas agora inspira muitos outros a se unirem por uma causa maior, impulsionando um movimento que extrapola fronteiras. David percebe que a transformação que ele vivencia vai além dele mesmo. A mudança social é palpável e real, resultado da força de narrativas compartilhadas. As pessoas no bairro se reúnem, participando ativamente de diálogos sobre mudança social. É emocionante ver como a comunidade se uniu em torno de ideias que antes pareciam distantes. As oficinas que Nia liderou se tornaram pontos de encontro para jovens, onde eles discutem injustiças e aprendem a se defender. David se sente orgulhoso ao ver sua filha emergir como uma verdadeira líder, moldando o futuro de outras crianças. Ele observa como a confiança dela inspira não apenas os amigos da escola, mas toda uma geração que agora se sente empoderada para fazer a diferença. Entretanto, apesar dos avanços, novos desafios surgem. David percebe que o trabalho contra a injustiça racial nunca está completo. Com o crescimento da fundação, aparece também uma demanda crescente por mais ações e reflexão. Eles precisam abordar questões complexas que ainda permanecem sem resposta. Algumas pessoas na comunidade ainda lutam contra o preconceito e David se vê frequentemente relembrando a sua própria luta. Essa constatação não o desanima. Pelo contrário, ele a usa como motivação. Cada vitória, cada história de superação se junta a um impulso que os leva a seguir em frente. A dinâmica familiar de David e Nia também se aprofunda com os desafios que enfrentam. Eles têm conversas mais abertas sobre o que significa lutar por justiça. Celebram suas conquistas, como a ampliação das oficinas e o crescimento de sua influência. Mas também discutem os obstáculos que aparecem no caminho, como as críticas que muitas vezes recebem ou as retaliações que enfrentam. Essas conversas não são sempre fáceis, mas elas aproximam pai e filha, fazendo-os perceber que estão juntos nessa jornada. Nia sempre encontra maneiras inovadoras de abordar os problemas, e David adora a forma como ela consegue ver o lado positivo das coisas, mesmo diante das dificuldades. Em uma tarde ensolarada, eles decidem organizar um evento comunitário no parque local.
A ideia é criar um espaço de diálogo onde pessoas possam vir, ouvir e compartilhar suas histórias. O evento é um sucesso. Crianças, adultos, vizinhos e até pessoas de cidades vizinhas aparecem para participar. Os sorrisos e a energia positiva no ar fazem David se sentir esperançoso. Ele se coloca no centro, conversando com as pessoas e colhendo relatos diretamente da comunidade. Nia, com seu talento especial, decide fazer uma instalação artística que representa todas as histórias que foram compartilhadas durante o dia. Ela quer que as vozes dos outros fiquem visíveis em um mural que ficará exposto no parque. A arte dela não serve apenas como uma decoração, mas também como um símbolo de união. Enquanto olham para a instalação ao final do evento, David e Nia entendem que tudo o que construíram juntos é parte de algo muito maior. Cada história é uma pedra na construção de um alicerce mais forte, e cada desafio que enfrentaram contribui para moldar o futuro. Eles trocam olhares e sorriem, percebendo que a luta pode ser longa, mas não é solitária. Com boa vontade e um compromisso genuíno em promover a mudança, eles continuarão a colocar um pé diante do outro. Davi reflete que, apesar dos obstáculos, sempre haverá esperança. Juntos, eles são um exemplo vivo da força que vem do amor e da determinação. A obra deles não é apenas sobre vencer batalhas, mas sobre deixar um legado de empoderamento e conexão. O caminho pela frente é claro. Eles estão prontos para avançar, juntos, sempre buscando a justiça em um mundo que ainda precisa de tantas mudanças. Com a chegada do aniversário do julgamento de David, a atmosfera na cidade se torna carregada de emoção. A sala do tribunal, que um dia foi palco de tensão e incerteza, agora se transforma em um espaço vibrante para o gala comunitário da Fundação. A ideia é celebrar o progresso feito e a unidade construída ao longo dos anos. O evento atrai pessoas de todas as partes da cidade, e David se sente animado e nervoso ao mesmo tempo. Ele sabe que este momento é um marco na trajetória não só da sua vida, mas da vida de muitas outras pessoas que enfrentaram injustiças. Quando ele se aproxima do pódio, a confiança que tinha como um pai lutador agora se transforma em uma presença de líder. Ele observa as pessoas sentadas à sua frente, famílias que se reúnem para compartilhar suas histórias e experiências. Lembranças de seu passado o invadem, mas agora ele não está mais no banquinho dos réus, mas em um lugar de honra, pronto para inspirar e promover mudanças. David faz uma pausa e olha para a plateia, sentindo-se grato por tudo que conseguiram juntos. Ele respira fundo e começa a falar. Hoje, celebramos não apenas um ano a mais, mas todas as histórias que entrelaçam nossas vidas. Cada um de vocês trouxe algo especial para esta luta, e juntos estamos aqui como prova de que superar injustiças é possível. Conforme vai compartilhando seus pensamentos, ele fala sobre o impacto que a Fundação teve em sua vida e na vida da filha, Nia. Fala de como ela, uma vez uma garotinha confusa, se tornou uma jovem forte e decidida, que lidera oficinas artísticas com tanta paixão. Os olhos de todos estão em David e ele sente suas palavras ressoando na plateia. À medida que a noite avança, a sala é preenchida com histórias de resiliência de várias famílias. David ouve relatos de pessoas que encontraram coragem em meio ao medo e que decidiram se unir para lutar contra as injustiças. É um mosaico de solidariedade e esperança que se forma diante de seus olhos. A mistura de risos e lágrimas é um lembrete do quanto já se passou, mas também do quanto ainda é preciso fazer. Ele percebe que a unidade deles é forjada na vulnerabilidade, criando um espaço onde as vozes se levantam e se apoiam mutuamente. Em uma das paredes,
As obras de Nia estão expostas, cada uma representando um momento de força, amor e conexão. Suas pinturas capturam a essência das lutas e triunfos da comunidade, servindo como um lembrete visual do quanto a jornada é contínua e interligada. Ao se levantar ao lado da filha, David sente um orgulho imenso. Nia, ao seu lado, brilha enquanto ela explica a inspiração por trás de suas obras. Ela fala sobre o que significam para ela e para a comunidade, e seus colegas escutam atentamente, admirando o talento e a sensibilidade dela. Cada pintura é uma narrativa que fala ao coração e à alma dos presentes. Os discursos e as apresentações criam um sentido de renovação na sala. Naquela noite, mesmo diante das dificuldades que ainda existem, todos sentem uma faísca de esperança pulsar em suas veias. O convite à ação é claro, e as pessoas querem saber como podem se envolver. David e Nia conversam com participantes, respondendo perguntas e sugerindo maneiras de se unirem à causa. Eles estão mais do que prontos para enfrentar novos desafios. Estão prontos para enfrentar novas batalhas juntos. No final da noite, quando a festa chega ao clímax, David observa as luzes brilhando e as vozes se misturando em risos. Ele se sente mais forte do que nunca, cercado por uma comunidade que não apenas o apoiou em sua luta, mas que agora se tornou uma rede vibrante de apoio. À medida que a música toca e as pessoas dançam, David sabe que a luta por justiça e equidade continua, mas ele sente uma certeza profunda de que, com a comunidade ao seu lado, eles podem enfrentar o que vier pela frente. O ciclo que começou, com dor, agora se converteu em um ciclo de amor, esperança e transformação. O futuro é promissor e David e Nia estão mais determinados do que nunca a deixá-lo ainda mais brilhante. Após o gala, enquanto caminhavam para casa, David sente uma leveza no coração. A jornada que ele e Nia enfrentaram não foi apenas uma superação pessoal, mas se transformou em um legado que agora se entrelaça com as histórias de tantas outras pessoas. Cada riso, cada lágrima compartilhada naquela noite era um lembrete de que a luta deles tinha um significado muito maior. Ao entrar em casa, foram recebidos pelo silêncio reconfortante do lar, mas a atmosfera estava carregada de esperança e amor. O peso da injustiça que antes o oprimia agora dava lugar a um calor reconfortante que brotava da comunidade que construíram ao redor deles. Enquanto se sentava à mesa da cozinha, David refletia sobre a importância da resiliência. Ele sabia que não lutavam apenas por si mesmos, mas pelo futuro das próximas gerações. Sonhar com um mundo melhor era não apenas uma aspiração, mas uma obrigação. Ele percebeu que a fundação que havia criado era mais do que uma instituição. Era um espaço pulsante para a mudança e o empoderamento. Era ali que histórias se cruzavam, que vozes antes silenciadas encontravam eco e esperança. Através do trabalho incansável deles, muitas famílias passaram a se sentir apoiadas e ouvidas. Enquanto Nia subia as escadas para o quarto, David a seguiu, observando o jeito dela de se aconchegar na cama. Ele se agachou ao lado dela e, com um sorriso, lhe deu um beijo na testa. O simples gesto o fez refletir sobre como a vida deles evoluiu. Aquele momento era um símbolo da proteção que ele queria oferecer, não apenas em termos físicos, mas também emocionais. Ele se sentia abençoado por poder dar a Nia um lar onde poderia sonhar livremente. Os medos do passado pareciam tão distantes, como se as lutas tivessem moldado não apenas quem eram, mas também quem ainda se tornariam. Enquanto for Feverpop, before the results, situation want to relay the Alpha Aliasla. As Pias Sedeka,
Ele sentiu a necessidade de registrar tudo o que havia acontecido, as vitórias e as lutas, os rostos que encontraram pelo caminho e as histórias que tocaram seus corações. Aqueles relatos ajudavam a reforçar a importância do que faziam. Assim, quando a nova geração olhasse para trás, veriam que não estavam sozinhos. Havia amor e uma chama de coragem pulsando em cada página. Ele sabia que esse era o primeiro passo para construir uma memória que duraria para sempre. O dia seguinte não traria o fim das dificuldades, mas sim a continuidade da luta. Olhando para o futuro, David resolveu que precisavam ampliar ainda mais a voz da fundação. Isso significava mais oficinas, mais eventos, mais histórias para serem contadas e compartilhadas. Era uma certeza. Cada passo em direção à justiça era um passo em direção a um mundo mais justo. Ele e Nia não eram apenas parte de uma narrativa. Eles estavam criando uma nova história que poderia influenciar muitos outros a se unirem à causa. Naquela noite, enquanto David escrevia, pensou em todos que tinha conhecido ao longo dessa trajetória. Pessoas que compartilharam seus medos e esperanças, as que estavam dispostas a lutar lado a lado com eles. Ele percebeu que cada uma dessas amizades era uma luz na escuridão, um lembrete de que a solidariedade é uma força poderosa. E acima de tudo, a gratidão transbordava dentro dele, pois sabia que não estavam sozinhos nessa jornada. Amor, resiliência e esperança. Essas eram as bases que sustentavam cada um de seus esforços. David se permitiu sonhar com um futuro onde essas virtudes se tornassem correntes em toda a sociedade, onde jovens como Nia continuariam a lutar por justiça e igualdade. E ao olhar pela janela para as estrelas brilhando no céu, ele tinha certeza de que o legado que estavam construindo ecoaria por gerações. Eles não apenas enfrentaram a tempestade, aprenderam a dançar na chuva. Essa jornada de luta e amor continuaria, fortalecendo e inspirando todos os que tivessem coragem de se levantar e lutar.